Estamos ao vivo. Pela primeira vez eu faço uma live sozinha aqui. Aguinha sempre. Bom, esperar a galera entrar, esperar um pouquinho. Olá, Michele, Rodrigo. Enquanto a galera vai entrando, eu vou explicando um pouco, né? O que me motivou a fazer esta live. Só vão me dando feedback aí se o som tá ok, se a imagem tá ok, tá bom? Michelle, também tô animada, minha primeira live. Aí quem tiver aí só me dá um feedback se tá ok a luz e... A luz não, o som, a imagem, tá bom? Boa noite, Rodrigo. E vou falar então, enquanto a galera entra, um pouquinho, né, do que me motivou a fazer esta live. No meu IGTV tem um vídeo que se chama Pelo Fim do Todes, né? Nele eu falo, então, sobre essa linguagem não binária que tá na moda, né? Digamos assim. E no final eu perguntei se queriam que eu falasse das palavras racistas, muita gente comentou sim, fale e tal. E quando eu fui fazer o roteiro, enfim, pra falar disso, eu percebi que o buraco era mais embaixo. Porque pra gente falar das palavras racistas, pra gente falar desses termos proibidos e tudo mais, há muita coisa por trás disso. Há muita coisa por trás. São conteúdos, assim, aparentemente simples da nossa língua, parte teórica mesmo da nossa língua, conteúdos teóricos aparentemente simples, mas que a escola não nos mostra e também não nos ensina a pensar e refletir sobre a língua desse ponto de vista que eu vou apresentar para vocês, ok? Então foi isso que motivou a live. Bom, pegar meu roteiro aqui, colocar o tema aqui nos comentários. A manipulação da opinião pública por meio da linguagem. Bom, como que eu vou fixar? Fixar comentário. Pronto. Né? Principiante em live, a gente tá ainda aprendendo a mexer. Então vamos lá, né? Tem um destaque no meu Instagram, no meu perfil, que se chama Manipulação em Linguagem. Para quem tá chegando agora, enfim, não conhece esse destaque, quando acabar que eu recomendo fortemente que vá lá. Porque eu já falo desse tema de manipulação em linguagem há um tempo aqui. Então, tudo que eu já falei tá lá nesse destaque, que é o meu favorito, inclusive. Tá bom? Então, vai ser um complemento aqui para a live. Então, vamos lá. Quando a gente... fala de termos que são racistas, proibidos, a gente vê certos movimentos, né, defendendo isso, não, que isso é racista, não tem que falar isso e tal. A gente tem que entender o seguinte: primeiro, a causa é nobre, querer, né, a diminuição do racismo, do preconceito, da homofobia, enfim, isso é uma causa nobre. Por isso que é tão complicado a gente entrar nesse tema, porque é um tema que gera empatia. Falar da linguagem não binária é muito mais fácil, porque realmente a pessoa, só de olhar para aquele negócio a todos, só de olhar para a linguagem não binária, a gente já se confunde todo e já causa um certo repúdio. Com este tema, não. Gera uma certa empatia, por isso que é um tema muito mais delicado e a gente precisa entender muita coisa por trás dele, ok? Então, vamos lá. Então, combater o racismo, o preconceito, a homofobia, ok, legal, mas o que há por trás disso? Vou entrar agora na parte mais teórica, um pouco, beleza? Que é uma teoria básica de comunicação, de linguística, criada por Ferdinand de Saussure, pai da linguística, inclusive. Ele tem uma teoria na qual ele
ele diz que o signo linguístico, eu vou explicar, não se preocupem com termos técnicos agora que eu vou explicar, que o signo linguístico é, portanto, a soma do significante com o seu significado. Então, gravem a equação aí na cabeça de vocês. Significante mais significado igual a signo linguístico. Então, vamos destrinchar a equação agora. A teoria é mais complexa, no entanto, eu vou ser mais didática aqui, vou dar uma bela resumida nela, ok? O meu significante é uma imagem acústica, é aquilo que eu ouço ou aquilo que eu leio. Então, exemplo, se eu pego a palavra cachorro, o meu significante, então, ao ler, né, são as palavrinhas as letras, né? C-A-C-H-O-R-R-O. É meu, portanto, significante. É um código linguístico. Já o que eu escuto, né? Os fonemas que eu escuto que formam a palavra, esse som cachorro, é, portanto, o meu significante também, no entanto, sonoro. Tá? O que a gente precisa entender é que isso sozinho não tem significado nenhum. É só um som que eu tô escutando ali, cachorro, é só um som que eu tô escutando, ou um código escrito ali que eu tô vendo e tal. Mas isso sozinho não tem significado. Por isso que o significante mais o significado forma o signo. Beleza? E aí, qual que é o significado, portanto, desse significante aí, cachorro, por exemplo? Qual que é o significado? Bom, vai depender do contexto. O significado de qualquer palavra, expressão, enfim, na nossa língua, depende de um contexto, tá? Por quê? Porque simplesmente, se eu disser, né, se eu chegar nos Estados Unidos e falar cachorro lá, ninguém vai me entender. Então, estão vendo como que o significante sozinho não possui um significado, ele sozinho, ele depende de um contexto. Então, se eu disser para uma pessoa que fala outra língua, ela não vai entender o meu significante, porque ele sozinho não possui um significado. Eu preciso inseri-lo num contexto. Normalmente, por uma convenção social, a gente associa a palavra cachorro àquele animalzinho de 4 patas, peludo, que faz au-au, né? Por uma convenção social. Saussure, inclusive, diz que isso é arbitrário, é um princípio arbitrário aí do signo linguístico. Por que arbitrário? Porque simplesmente é assim, foi uma convenção social, definiu assim. Mesa se chama mesa, cadeira se chama cadeira e por aí vai. Não tem assim muita explicação. É assim arbitrariamente, é a teoria de Saussure, tá? E aí, quando a gente insere isso num contexto e fala, eu tenho um cachorro que se chama Lipe, alguma coisa assim. Aí a gente associa, então, esse significante com o significado com o animalzinho de 4 patas. Agora, e se eu mudar o contexto? E se eu disser, assim, se eu tô numa briga com meu namorado e falar, seu cachorro, safado, sem vergonha, não sei o quê. Opa! Meu significado mudou. Concordam? Agora, cachorro já significa que é um homem safado. Por isso a importância do contexto. Por isso que o significante sozinho não quer dizer nada, tá? Ele precisa de um contexto para ter significado. Beleza? Então, em outro contexto pode significar aí um homem safado, enfim. Entendam isso, que é o princípio básico da nossa comunicação. E aí, aquilo que era arbitrário, simplesmente, cachorro se chama cachorro e ponto, passa a ter agora uma linearidade, que é o contexto. A partir do momento que eu junto palavras, que eu junto frases, que eu junto parágrafos, a partir do momento que eu crio toda uma situação, aí eu tô criando o meu contexto, que só se chama de princípio da linearidade. Agora, existe uma lógica para isso ter tal significado.
Existe uma lógica, né? Uma sequência lógica para isso ter o significado que tem. Beleza? E aí vamos então continuar. Tá bom, eu tenho um significante que é cachorro e entenda, o meu significante pode mudar, mas o meu significado não muda. Nos Estados Unidos, por exemplo, cachorro é dog. Então, o animal, que é o significado, é o mesmo, mas o significante mudou, né? Dog, na língua espanhola é como perro, né? Então, em cada língua, o meu significante muda, mas o meu significado não, que é a representação ali do cachorro, né? A imagem do cachorro, aquele animal, beleza? E aí, o que acontece, por exemplo, com uma palavra, como a palavra rapariga? Rapariga. Gosto do exemplo dessa palavra. Por quê? Rapariga em Portugal significa o quê? Moça. A origem dessa palavra é moça. Rapariga no Brasil significa o quê? Prostituta, vagabunda, vadia, enfim. Se a gente chamar uma mulher de rapariga aqui no Brasil, querendo dizer moça, certamente ela não vai entender assim. Não vai, porque aqui a palavra tem outro significado. Por quê? Por causa do contexto. Por causa do contexto. E qual é a origem da palavra rapariga? Alguém sabe? Normalmente, quando a gente vai aos dicionários consultar e tudo mais, a origem dessa palavra está sabe como? Origem obscura, origem indefinida, origem desconhecida. Não se sabe a origem dessa palavra. Da mesma forma que nós não sabemos a origem de todas as palavras que utilizamos. É impossível isso. É impossível saber a origem de todas as palavras que utilizamos, ok? E o fato de rapariga em Portugal ter um significado e no Brasil ter outro, né? A gente chama isso de variação regional, uma variação linguística regional. Porque as palavras, o significado das palavras varia de acordo com a região. Até mesmo dentro do Brasil, não é mesmo? Aqui no Espírito Santo, onde eu moro, lagartixa é chamada comumente de taruíra. E se eu sair daqui e falar taruíra em qualquer outra parte do Brasil, dificilmente vão entender. Porque é uma variação regional. Percebam que o significado é o mesmo, né? Significado é o mesmo, aquele bichinho, né, nojento que fica subindo pelas paredes. Mas o meu significante mudou para falar de um mesmo, né, significado, né, de um mesmo signo linguístico, ok? Então isso tudo é a teoria para a gente chegar finalmente nas palavras racistas, as palavras proibidas, né? Então tem essa variação regional. Existe a variação também linguística por faixa etária. Porque uma criança não fala como adolescente, o adolescente não fala como adulto, um adulto não fala como um idoso. E para quem trabalha com comunicação, isso é muito importante, porque você precisa conhecer o seu público-alvo e falar a linguagem do seu público-alvo, não é mesmo? Então, enquanto a minha avó fala broto, nossa, ele é um broto, não sei o quê, hoje em dia é crush, né? A juventude fala como crush, vai falar broto pra juventude de hoje em dia. Não vão entender, não é mesmo? Por quê? Porque existe essa variação linguística que é de acordo com a faixa etária de cada um, né? A comunicação varia assim. A comunicação também varia de homem para mulher, porque homens normalmente têm vocabulários, né, e jeitos de se comunicar mais específicos dos homens. As mulheres, elas já têm outro jeito de se comunicar. Então, existem vários tipos de variações linguísticas. Mesma coisa com a escolaridade, por exemplo, né? Pessoas com menos escolaridade, pessoas com pouco conhecimento linguístico tendem a se comunicar de forma mais simples, eles têm menos vocabulário, com mais dias, de forma mais informal,
enquanto pessoas com mais escolaridade tendem a falar de forma mais rebuscada, mais formal, possuem um vocabulário mais extenso. Então, entendam, uma palavra, uma expressão, enfim, ela precisa de um contexto para ter significado, ok? E quando eu vou me comunicar, eu preciso estar em sintonia com o meu público-alvo, senão ele não me entende. Como é o caso, por exemplo, do broto ou do crush. Se eu chegar para minha avó e falar crush, ela não vai saber o que é, ok? Então, agora, vamos falar, vamos entendendo, né, toda essa teoria, toda essa parte aí, vamos entrar nas palavras racistas, nas expressões proibidas, enfim. Gente, recentemente foi lançado até uma cartilha, né, cartilha aí de expressões racistas, um jornal muito famoso do nosso país, um baita de um jornal, esses dias utilizou a expressão pessoas com vagina para se referir a mulheres, assim, enfim, para não falar a palavra mulher, usou a palavra pessoas com vagina. Esse mesmo meio de comunicação, tempos atrás, para não usar a palavra melhorou, né, está melhor, melhorou, criou aí uma nova palavra, né, o que a gente chama de neologismo, que é o despiora. É isso que eu falo até lá no destaque manipulação e linguagem, né? Então eles criaram o termo despiora só para não dizer que algo melhorou. Que algo melhorou. Eu aprofundo o raciocínio lá no destaque. Isso tudo, gente, é manipulação da linguagem. É manipulação da linguagem. Porque qual é a imagem que eu quero que fique na cabeça do meu leitor, do meu público-alvo? Eu não quero que fique a imagem de que algo melhorou, porque aí a imagem fica positiva. Eu quero continuar mantendo uma imagem negativa, então eu uso despiora, porque o piora aí tem, né, carrega consigo um sentido ruim, pesado, não é mesmo? Então eu vou pegar aqui a cartilha, vou abrir a cartilha pra gente analisar um pouco isso aqui. Quando o pessoal aí da militância, enfim, diz que a coisa tá preta, tá errado, é racista, é racismo, mercado negro é racismo, denegrir é racismo, clarear também não pode usar nem clarear, porque clarear tá beneficiando os brancos, né? Enfim, vamos lá. Vamos agora entender o significado dessas expressões, né, gente? Quando eu falo de preto, a coisa tá preta, mercado negro, quando eu falo disso, eu estou falando de cor. Porque assim como existe a cor branca, existe a cor preta. O que é isso daqui? Caneta preta, vamos falar caneta preta. O que é ser preta que tem a ver com etnia? O que tem a ver com etnia, minha gente? Nada a ver com etnia. É uma cor, assim como existe o rosa, o vermelho, o azul, o cinza, enfim. É cor. Cor. Ah, não, mas tá sendo associado a algo ruim, então tá fazendo referência à etnia? Minha gente, o preconceito tá na cabeça das pessoas que enxergam essas coisas, que enxergam chifre na cabeça de piolho. Sinceramente. Sinceramente. Então, por que a gente associa, então, a cor preta com algo perigoso, algo ruim, a cor branca normalmente algo bom, enfim? Simples. Simples. Porque aquilo que tá escuro, aquilo que eu não vejo, é perigoso. Então, experimenta passar num beco escuro à noite. Principalmente se for mulher, experimenta passar num beco escuro. Que maravilha que é. Né? A gente tranca de medo, por quê? O medo, justamente porque a escuridão nos traz esse medo, não é mesmo? A gente
associa a cor escura ao medo. Isso que acontece, ao medo, a falta mesmo de... a falta de luz. Entendem? Então, quando eu tô falando de cor branca, clareou, nossa, obrigada pela explicação, clareou minha mente, pelo amor de Deus, o que esse clareou tem a ver com etnia? O que isso tem a ver com etnia, minha gente? Nada a ver. Porque aquilo que está claro, eu vejo melhor. Então, mais uma vez, eu fazendo a analogia do beco. Experimenta passar num beco claro, então, a diferença que é. Você está vendo por onde você está passando, as coisas estão claras na sua frente, você sabe onde você está pisando. Enquanto que aquilo que está escuro, meu Deus, e se tiver um bicho aqui, e se tiver um bandido, enfim, você não está vendo. Então, a gente associa a escuridão, a ausência de luz, né? A cor negra, infelizmente, a coisas ruins. Por quê? Porque é isso, no dia a dia é isso que elas normalmente remetem, ok? Então, mais uma vez, sobre aquilo que eu falei do significante, do significado. Então, quando eu digo que a coisa tá preta, o mercado tá negro, né? Qual é o meu significante? Preto, negro, enfim. Qual é o meu significado? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com etnia. Simplesmente o quê? Estou falando de cor, algo que não está claro na minha frente. Tanto que a expressão dar à luz, né? Quando a mulher está grávida, ela vai então dar à luz. Essa expressão dar à luz é por quê? Porque o útero está escuro. O útero está escuro ali. Então, quando a criança nasce, a mulher, né, a mãe deu o quê? Deu a luz para essa criança, que até então vivia num ambiente escuro, né? Que era o útero. Então ela veio para o mundo e viu a luz. Ok? Tá ficando claro? Qualquer coisa vocês vão comentando aí, por gentileza, tá? Lógico que a gente não pode passar pano para determinadas expressões como nossa, que serviu de preto, ou esse daí tem pé na senzala. Lógico que a gente não pode passar pano para certas expressões que, do meu ponto de vista, nem mudando o contexto, elas mudam o significado delas, né? São, sim, preconceituosas, são expressões preconceituosas. Agora, quando eu falo denegrir, por exemplo, acho que eu até esqueci não falei denegrir, né? Denegrir tem a ver com o negro, então, que nunca teve a origem dessa palavra nunca foi relacionada à etnia, entendeu? Nunca foi relacionada à etnia. E como eu disse, é impossível saber a origem de todas as palavras que a gente utiliza no dia a dia, minha gente. Algumas, eles até especulam. Se você pegar a cartilha, vai ter lá, em algum momento, assim, que acredita-se que a origem seja essa. Então, acredita-se? Eu tô aqui especulando? Então, por isso que tem que parar de utilizar. Oi? Como assim? Sinceramente? Só porque acredita-se, né? Há boatos, assim como a expressão fazer pelas coxas, que, né, de acordo com quem fez a cartilha, enfim, fazer algo pelas coxas faz referência aos escravos que faziam as telhas nas coxas. Aí elas, né, devido ao formato da coxa e tudo mais, as telhas não saíam certinhas, né, redondinhas, bonitinhas, aí então começaram a falar isso, fazer pelas coxas. Mas vocês sabiam que também há uma outra explicação para essa expressão? Que faz referência ao ato sexual. Até porque antes dessa cartilha existir, enfim, eu só conhecia a expressão fazer pelas coxas nesse sentido, sexual, né? Já que você não quer ali consumar o ato sexual de fato, você faz, então, o negócio pelas coxas, né? Então, digamos que é algo mal feito nesse sentido, que não é um sexo completo,
É um sexo mais ou menos, ali, mal feito. Agora, vejam bem, existem duas possíveis origens aí que são contadas e recontadas. Aí eu tenho que parar de utilizar a expressão, porque acredita-se, sim, que tem a ver com os escravos. Agora, aquilo que eu falei a respeito de rapariga, que mudou com o tempo, que muda de acordo com a região. Em Portugal, o significado se manteve, no Brasil não. No Brasil, o significado mudou com o tempo. E aí? As coisas mudam de significado com o tempo. Porque o que importa é o meu contexto. O que importa é o meu contexto. Então, a mesma coisa, quando eu falo de criado mudo, enfim, gente, pelo amor de Deus, quem em sã consciência hoje fala criado mudo na intenção de fazer referência a um escravo que ficava ao lado da cama dos seus senhores lá, fazendo o papel que esse móvel faz? Quem fala isso hoje com esse sentido? Porque a gente tem que levar em consideração, meu povo, o significado da palavra de acordo com o contexto, né? Igual a palavra veado. Veado, pelo amor de Deus, é o nome de um animal. Nome de um animal. Nome de um animal. Que origem, né? Que ela tem que seja assim, ruim, enfim. Nome de um animal. Que eu posso utilizar de forma totalmente pejorativa. Ofensiva. Né? Se eu, enfim, falar, seu viado, vagabundo e não sei o que, enfim. Estou utilizando a palavra de forma ofensiva. Mas qual que é a origem dela? Pelo amor de Deus, é o nome de um animal que as pessoas começaram a utilizar de forma ofensiva, muitas vezes. Entendem? Então, percebo que qualquer coisa hoje, dependendo da forma como eu falo, independentemente da origem dessa palavra. Entendo que... Nossa, eu nem liguei meu ring light, agora que eu não tenho conta disso. Enfim. Então, independentemente da origem da palavra, da expressão, enfim, o que vai determinar, portanto, o sentido dela é o contexto, né? Da mesma forma que viado pode também ser utilizado num contexto amigável, né? Assim como bicho, enfim, bicha, viado, não sei o que, você tá linda hoje, hein? Nossa, perceberam como aquele meu significante mudou completamente o seu significado de acordo com o contexto? Conseguiram perceber isso? Aí eu crio, então, outro signo linguístico para isso, né? Então, é assim que funciona a nossa língua. Tá ficando claro? Vamos dando o feedback aí nos comentários, tá? Tô lendo aqui aos poucos. Então, Maria, eu também, quando falo criado mudo, eu só penso na mesinha para colocar água, celular. Perceba, então, que o racismo, a homofobia, enfim, está na intenção da pessoa. Assim como a palavra viado pode variar, pode ser tanto utilizado de forma ofensiva como de forma, né, amigável. E a gente tem que... Isso daí, Yasmin, não existe palavra racista, existem pessoas racistas que usam com maldade. Perfeito, é isso aí. As pessoas são racistas. Porque as palavras, como a gente viu, ela é só o quê? Um significante. A palavra em si, ela não tem significado nenhum. É só ali, ó, o quê? Ou um som, né? Ou um fonema, um som, ou um código linguístico. E a partir do momento que eu pego esse som e esse código linguístico, insiro num contexto, aí sim, ele vai ter um significado que pode ser racista ou não, pejorativo ou amigável, homofóbico ou não. Entendem? Porque que não faz sentido, então, esses tipos de controle linguístico que querem fazer conosco. Esse controle linguístico, por quê? A partir do momento que você começa a proibir palavras,
proibir expressões, e é isso que a gente tem que entender o seguinte: há muitas pessoas bem intencionadas nesses movimentos. Há pessoas muito bem intencionadas quando defendem a linguagem não binária, quando defendem a exclusão de certas palavras e expressões. Há pessoas bem intencionadas. Por quê? Porque elas são ignorantes, né? Ignorantes no sentido de falta esse conhecimento aqui para elas, esse conhecimento linguístico para elas. Então elas se deixam levar pela empatia, né? Pela empatia com o movimento ali, sabe? Elas se deixam levar pela emoção. Enquanto que há pessoas, quem cria isso, os cabeças, eles não são nada inocentes nessa história. Quem tá por trás disso, os cabeças disso, né? Que dificilmente essas pessoas não sabem como as coisas funcionam. Mas devido à manipulação que elas querem gerar nas massas, elas fazem isso. Não sei se vocês já leram o livro 1984, acho que é esse o nome mesmo, não estou confundindo, do George Orwell, né? No qual ele cita nove língua, o crime ideia era o quê? Estava dentro da nove língua. O crime de pensamento, né? Então, isso tudo que eu tô falando aqui, para quem leu o livro, vai conseguir fazer a analogia. Porque a partir do momento que você proíbe palavras, ideias, enfim, você fica sem saber como se expressar. Eu li ali, nessa cartilha, que a palavra moreno, por exemplo, não deve ser utilizada. A palavra moreno, ou morena, né? Não fazia ideia que isso também era considerado, enfim, racismo. Assim como, então, a gente não vai mais falar vai falar homem ou mulher, a gente vai falar, então, de pessoas com vagina e pessoas com pênis. A gente não vai falar mais mendigo, a gente vai falar pessoas em situação de rua. Aí, sabe o que é pior? Agora vem o pior. Tá falando ali que não é mais pra utilizar a palavra escrava, é pra utilizar, sabe o quê? Essa pra mim foi o pior. Porque esse termo trata os africanos como passivos e desprovidos de subjetividade. Substitua por pessoas escravizadas. Ou por escravidão por escravização. É para substituir. Você não pode mais utilizar a palavra escravo. Pessoas escravizadas ou escravidão por escravização. Tá bom, eu também não vou mais chamar... Agora uma analogia, tá, gente? Uma analogia só pra vocês entenderem. Não vou mais chamar Hitler de ditador. Não. Pegar o significado que tem dessa palavra no dicionário, que é o que é mesmo? Até anotei aqui, mas... É pessoa... Aqui, ó. Pessoa com autoridade absoluta. Imagine, se amanhã depois a gente começa, então, a chamar Hitler de ditador... Não chama mais de ditador, de... tirânico, e chama Hitler de pessoa com autoridade absoluta. Ou chama de pessoa autoritária. Tem o mesmo peso, minha gente? Tem o mesmo peso? Não. É simplesmente um eufemismo. Um eufemismo. Que é uma figura de linguagem, né? Que é quando você quer suavizar algo. E aí vocês imaginem o seguinte, as nossas crianças, a partir de agora, na escola, aprendendo, então... né, que os negros eram pessoas escravizadas, não pode falar escravo. Olha o eufemismo. Sinceramente, essa criança vai ter, ela, ali, agora voltando para o significante, para o significado, o signo linguístico que vai ser formado na cabeça dessa criança é o mesmo se eu estivesse falando escravo? Não, sabe por quê? Por causa desse eufemismo. Por causa desse eufemismo. Porque suaviza a escravidão, minha gente. O que esse povo tem na cabeça? O que esse povo tem na cabeça de suavizar a escravidão? Não, a gente tem que aprender justamente que escravo era algo ruim.
A criança tem que associar mesmo escravidão a algo ruim, pesado. Algo que não deve ser repetido, né? Isso, Neilane, Hitler é ditador, é tirânico, imagina. Fiz só uma comparação, assim, porque com Hitler, óbvio que a gente, né, não vai falar uma idiotice dessa. Mas, assim, imagina se a gente começasse a chamar Hitler, então, de pessoa com autoridade absoluta. Não suaviza a coisa? Não suaviza, o eufemismo é a figura de linguagem que suaviza as coisas. E pra que suavizar? Pra que suavizar? Igual você falando assim, fulano não morreu, né? Você fala assim, foi morar com Deus, né? Ditador, agora que eu li o ditador, ditador. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Enfim, então quando você nunca então vai falar pro seu filho a respeito da morte, você vai viver então de eufemismos na criação do seu filho? Não, porque morte é uma palavra muito pesada, imagina, tem que falar pra criança, vou morar com o papai do céu, porque morte é muito pesado. E aí a morte chega na criança, enfim, sabe? É a vida essa. As coisas são o que são. Entende? Então, assim, agora a gente vai, então, chamar escravo, né, de pessoas escravizadas, morador de rua, de pessoas em situação de rua. Pelo amor de Deus, gente. Pessoas em situação de... Olha como que isso tira tanto o peso do que há por trás disso. Soa até bonito aos ouvidos. Não é pra soar, porque é algo ruim. É algo ruim. Morar na rua é algo ruim. Tem sim que ter um peso maior ao bater nos nossos ouvidos a expressão. Porque é algo realmente ruim. A gente tem que encarar aquilo como algo que não é digno, justamente pra gente se comover e tentar ajudar a pessoa. Né? Não é digno nesse sentido de que o ser humano merece um lar, merece, né, uma proteção, um teto. Então, ficam aí tentando suavizar e no fim das contas querem dizer a mesma coisa, né? Não? Pessoas escravizar, pessoas... É a mesma coisa, porém estão utilizando uma figura de linguagem aí, que é o eufemismo. Sabe? E aí, ó, sou negro, né? O Israel falando, e acredito que as pessoas estão procurando pelo em ovo. Também acredito, Israel. O politicamente correto está acabando com o real problema das coisas. Concordo com você. Concordo com você. Porque aí a gente começa a suavizar tanto as coisas, né? E não passa, e não encara mais, né? Já não encara mais essas coisas com o peso que elas realmente têm. Né? Como eu falei da questão de morar na rua. Isso tem um peso muito grande. Né? Então não tem que suavizar nada, não. A gente tem que encarar essas coisas. O problema real é morador de rua. Não é mesmo? Não tem que suavizar nada, não. Igual daquele cara que morreu lá no Carrefour. Né? Não tô aqui pra julgar quem tava certo ou errado, enfim. É óbvio que tirar a vida do cara foi errado, ponto. Mas enfim, a mesma mídia que a gente falou anteriormente vai lá e chama o cara de marido errático. Marido errático? O cara que tinha, sei lá quantas denúncias lá nas costas por causa de violência contra a mulher? Marido errático. Quem sabe o que significa de errático? Pelo amor de Deus, quem sabe o significado de errático? Quem sabe? Entende? Então suavizam demais a coisa. Não, o cara, ele era então violento, tem que falar, marido violento, um criminoso, enfim. Mas percebam o jogo de narrativas. O jogo de narrativas. Né? Porque a partir do momento que eu estou ali escrevendo para um determinado público, eu quero criar, então, certas imagens no imaginário desse público. E aí sim eles vão distorcendo as coisas. E a partir do momento que tiram da gente, que eles querem tirar o quê? O significante que a gente viu mais cedo. Que são essas palavras, né? Denegrir,
clarear, querem tirar da gente o mercado negro, enfim, querem tirar o significante. Mas o significado deixa de existir? Não deixa. O significado não deixa de existir. E aí a gente começa a ficar perdido sem saber como expressar, como falar, como se referir a esse significado, que nunca vai deixar de existir. Ele tá ali, faz parte da nossa realidade. Só que estão podando tanto a nossa linguagem, querem, né, nos podar tanto, que a gente vai ficar sem saber, né, vai chegar um ponto que eu acredito que isso não vai vingar, mas, enfim, se vingar, vai chegar um ponto que a gente não vai saber como mais falar, se pronunciar, porque vão apontar o dedo na nossa cara e falar: você é racista, homofóbico, não sei o que, blá blá blá. Vão querer te cancelar na internet. Entendeu? Porque você falou: nossa, coisa tá preta. Por exemplo, comprei um criado mudo. Vão querer te cancelar por causa disso na internet. Vão te xingar, enfim. Essa mesma galera da empatia, né, vai te xingar, vai, né, denunciar sua conta até você ser derrubado. Vão criar N manchetes por aí te chamando de racista, enfim, esteticista, eletricista, banhista e todos esses istas. Entendem? Então, meu povo, para quem trabalha com a linguagem, enfim, façam agora aqui um conselho, né? Primeiro, não deixem que isso altere a comunicação de vocês. Se alguém falar alguma coisa, defenda o que vocês pensam, sabe? Não vamos deixar isso ganhar força e adiante, porque não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Então, quando alguém vier com esse papo pro seu lado, querendo podar a sua fala, porque isso é um controle. Cadê a liberdade de expressão? Estão querendo nos controlar até o que a gente fala, porque eu entendo que eles têm a liberdade de falar da forma como eles quiserem, mas eles não podem tirar a nossa liberdade de falar também como a gente quiser. Não podem tirar a nossa liberdade. Ok? E a partir do momento que eles vão simplesmente cortando palavras daqui e dali e podando a nossa forma de falar, de se expressar, enfim, eles estão querendo nos controlar. Que liberdade de expressão é essa? Entendam. Foi o que a nossa colega comentou aqui. Não existe esse negócio de palavra racista, de expressão racista. É tudo contexto. É o contexto, a intenção como você fala as coisas. Que imagina, gente, um tempo, sei lá, tem até medo um dia precisar fazer o retrato de falar de alguém numa delegacia. Como que eu vou descrever essa pessoa? Porque se eu falar que ela é negra, é racismo. Se eu falar, ou que é engraçado, né? Engraçado que a expressão deu branco, ninguém diz que é racismo, né? Deu branco, ninguém fala que é racismo. Porque é óbvio que esse branco está relacionado à cor, né? Uma página em branco é o quê? Uma página sem ideias, não é mesmo? Logo, se me deu branco, a gente pode associar aí com uma página em branco. Eu esqueci qual é, né, a associação disso com etnia, cor branca. Entendeu? Aí agora você não pode falar, não pode falar que a pessoa, né, enfim, nenhuma característica mais. É melhor a gente não falar mais de característica das pessoas, porque tudo agora, sabe, você vai estar sendo racista, enfim, eletricista e por aí vai. Ok? Então, entendam, né, aqui o recado final. Agora já vamos finalizar, nem sei que horas são. Já tá quase dando 1 hora para finalizar aqui. Galera, quando alguém vier então querer podar a sua linguagem, te proibir de falar certas coisas, de jogar rótulos em cima de você só por causa disso, apresente para essa pessoa esse olhar que é mais técnico, mais teórico, mas que é o mais justo a ser feito. Vamos parar de achismo com a língua portuguesa. De achismo, o mundo já está cheio. Vamos começar agora a debater teorias.
Vamos começar a debater o que são fatos, como as coisas realmente funcionam, né? Chega de achismos. Porque agora eles falam, não, porque se você falar criado no mundo, enfim, se falar escravo, se falar qualquer uma dessas expressões, é ofensivo. Opa, ofensivo pra quem? Porque até a ofensa, ela é o quê? Subjetiva. O que é ofensivo pra um, não é pra outro. Né? A gente viu o colega aqui falando, aqui nos comentários, que ele é negro e que ele acha isso tudo, enfim, querer achar pelo em ovo. Enfim, pra ele não é ofensivo. E aí? Pra ele não é ofensivo? E eu tenho certeza que muitos e muitos negros, enfim, quando escutam essas expressões, também não acham essas expressões ofensivas. Então é ofensivo pra quem? Pra militância? Entende? Então é ofensivo pra eles, e só porque é ofensivo pra eles, a gente tem que mudar toda a lógica por trás da língua portuguesa para favorecer a esse grupo minoritário? Entendem? Então é essa a mensagem que eu queria passar para vocês, a reflexão que eu queria passar para vocês, né? Porque as palavras por si só, elas não possuem significado nenhum, né? A gente sempre precisa aí de um contexto. É impossível saber a origem de todas as palavras, tá? Então, até mesmo palavras, às vezes, que não têm uma origem racista, digamos assim, elas podem sim ser utilizadas hoje como racistas e homofóbicas, mesmo não tendo origem racista. Por quê? Porque eu posso simplesmente jogá-la para um contexto racista e homofóbico e ela já vai mudar totalmente o significado dela. E mesma coisa o contrário. Uma palavra ou uma expressão que tem origem racista, homofóbica, enfim, eu posso utilizar ela hoje num contexto totalmente diferente, totalmente amigável, respeitável, enfim, como nós vimos já no início, demos todos aqueles exemplos, enfim, de rapariga, viado e tal, ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta e tal, pode jogar nos comentários. O que eu tinha pra falar é isso. Vou deixar a live salva se o Instagram não me prejudicar aqui no final, né? Se eu conseguir salvar a live, ficar salva. E é isso, gente. Tá difícil falar hoje em dia, tá mesmo. Concordo com você. Ainda mais a gente que trabalha com comunicação, trabalha com linguagem. Nossa, é mais complicado ainda, porque somos muito mais cobrados, né, a respeito disso, do uso das palavras, enfim, somos muito mais cobrados nesse ponto. Obrigada, Lucas. Então, sobre a palavra denegrir, eu até falei mais cedo, tem nada a ver com isso, nada a ver com etnia, nada a ver, apenas mesmo com a luz e a ausência de luz, né? Tudo isso. E é isso, gente. Ficamos aí para uma próxima live que farei mais. Essa foi a primeira. Me sai bem. Foi a primeira live. Sai bem. É isso. Vou deixar salva e marcarei mais lives. Vão dando sugestões. Vou abrir uma caixinha agora lá no Story. E se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, pode deixar na caixinha do Story, tá bom? Que eu vou responder com o maior prazer. E é isso. Beijos. Tchau, galera.